Há algumas pessoas que trabalham com medicina ou com psicologia e estão aqui com as questões que as preocupa. Uma diz que quando ela trata um paciente muito grave e que consegue, por meios materiais, retirá-lo daquele estado, ela gostaria de saber se dentro da lei do karma ele teria saído daquele estado independentemente desta ajuda. E também ela gostaria de ver o contrário disto, isto é, se nas mesmas condições de ajuda que se possa dar, o paciente não melhora e desencarna. E neste caso, como é que a gente vai saber se fez todo o possível para que aquele ser fosse ajudado? Bem, aqui existem, parece, dois pontos a nós transcendermos depois de examiná-los. O primeiro ponto é esse engano da medicina que nós tratamos uma pessoa só para liberar aquela pessoa daquele incômodo ou daquele mal. E não é só para isso que se trata uma pessoa. Muitas vezes nós acompanhamos uma pessoa, tratamos da pessoa para ajudá-la a conviver com uma situação com a qual ela deve conviver por um tempo, porque através daquela situação ela está aprendendo algumas coisas, ela está resgatando o karma passado, ou ela está realizando alguns tipos de purificação. Então o tratamento é para ajudá-la a se manter harmoniosa, é para ajudá-la a se manter bem na coordenação de tudo aquilo e para ajudá-la a trabalhar aquela situação de forma que tudo aquilo que a impede de fazer uma evolução superior se afaste. Então aí ela muda de situação. Em outros casos, nós tratamos uma pessoa para ajudá-la a desencarnar. Então não quer dizer que uma pessoa esteja sendo tratada para não desencarnar. Às vezes ela está sendo tratada porque se sabe que ela vai desencarnar, está determinado que ela vai desencarnar, e ali trata-se de ajudá-la a passar por essa prova, a passar por essa transição da maneira mais harmoniosa, tranquila e benéfica possível. O outro ponto a ser esclarecido nesses casos é que quando se está ajudando alguém ou quando se está colaborando num processo destes, nós não temos que pensar muito no karma, porque o karma é um mero mecanismo, é uma situação de quem está dentro de certas leis materiais ou outras. E o karma em si, por mais real, por mais verdadeiro que seja, e por mais respeitado que seja, e por mais que a gente colabore com o karma quando percebe o que ele está mostrando, apesar de tudo isto, o karma não é a causa fundamental da nossa existência. E isto tudo é muito misterioso. Saber se uma coisa é kármica, mais ou menos kármica, isto é muito misterioso. E na hora do serviço, diante da lei do serviço, não nos cabe estar pensando em karma. Porque se nós ficamos pensando
nas causas que trouxeram uma pessoa àquela situação, que equivale a ficar pensando no karma. Com isso, nós nos distanciamos, eventualmente, da origem da pessoa, de onde a pessoa veio realmente e para onde aquele ser deve voltar. E o karma não tem muito a ver com isto, porque aquele ser vem de uma origem anterior a ele ter construído o seu karma. E aquele ser está destinado a voltar para um plano muito interno, muito profundo e muito elevado, que também está além de todo este karma que criou aquela circunstância, aquela situação. É como se o karma, que é muito real, é como se o karma, nesse sentido, o karma material, estivesse aí numa situação intermediária. E quando nós servimos o indivíduo, é bom que a gente se coligue com a origem dele e com o destino supremo dele. E não fiquemos ligados e presos e nem confirmando esta situação intermediária, que existe, é real, foi construída, redundou naquela situação com a qual você está colaborando, com a qual você está tratando. Mas nem por isso você tem que ficar ali considerando o karma, mais do que, por exemplo, o destino superior daquele ser. Então, esses pontos parecem importantes, principalmente para quem trata dos outros, porque a dedicação daquele ser que está karmicamente naquela situação, a dedicação daquele ser ao seu destino supremo, por exemplo, pode se tornar uma atividade dele. Nota-se que está se pronunciando a palavra atividade, porque o karma foi criado com atividade. Então, se o indivíduo, diante de qualquer situação kármica, se ele transforma esta aspiração a ser o que ele deve ser no nível mais supremo, mais elevado, se isso se torna uma atividade para ele, ficar nesta concentração, ficar nesta aspiração, ficar neste trabalho de elevar a consciência ao que ele tem de mais superior, de mais supremo, ao seu destino. Então isto se torna uma atividade ali, e esta atividade pode mudar o quadro kármico, ou pode, pelo menos, mexer com o quadro kármico. Quando este indivíduo e quando quem está tratando dele, quem o está servindo como médico, como terapeuta, ou como um irmão ali que está ajudando de qualquer forma, quando ambos estão nesta atividade, independentemente do tratamento, nós podemos estar preparando uma pessoa para ela desencarnar. Mas a atividade nossa é outra, não é aquela. Aquilo é uma preparação, aquilo é um serviço, aquilo é uma função dentro de um ciclo kármico daquele indivíduo. Mas a atividade é outra, enquanto se faz aquilo, enquanto aquilo se desenvolve. Se a atividade é outra, enquanto aquilo está sendo desenvolvido, e aqui é bom que isto seja de ambas as partes, não só da parte do médico ou da parte do terapeuta, mas de ambas as partes. Então, se isto é feito de ambas as partes, o que vai acontecer ali é algo coligado com uma lei, com uma situação, com um estado de consciência além daquela situação material que se está ali evidenciando. E quando nós estamos coligados com esta atividade, quando nós estamos nesta atividade de termos presente
o destino superior daquele indivíduo, e todo o resto é cumprido ali dentro da lei do karma, simplesmente sem nem se cogitar de pedir explicação, de estar medindo o resultado, de estar sabendo se aquilo seria diferente. Percebe como tudo isto entra aí como um elemento que perturba, que turva a verdadeira atividade. Porque não importa se aquilo seria diferente, se aquilo poderia ser diferente, tudo isto turva o processo. E o processo será aquele que será. E não importa se está predestinado, se podia ser diferente, precisa sair deste nível quando você está ajudando alguém. Ali, o não ajudar alguém, mesmo que você esteja colocado na situação de estar trabalhando materialmente com aquela situação e, portanto, dentro da lei do karma, a atividade é outra. Então aí, aquilo vai se coligar com outras leis, com outros estados que eventualmente não estão ainda se evidenciando ali. E nem podem se evidenciar ali, porque aquele indivíduo está cumprindo um ciclo kármico, que ele não pode deixar de cumprir. Ou naquele momento não é mudado aquilo. Naquele momento está evidente que ele tem que cumprir. Mas nós não precisamos estar comprometidos com este tipo de atividade. Nós podemos entrar em outra atividade. E aí, mesmo que aquilo não mude, mesmo que aquilo tenha o curso kármico que deve ter, começa a descer ali, começa a ficar presente ali uma calma, uma harmonia, começa a descer ali uma energia que faz parte da outra atividade e que não vem ali para remover aquilo, mas que se soma àquilo que está acontecendo, que cria ali, dentro daquele quadro, uma outra energia e que ajuda o indivíduo a se aproximar ou a compreender ou a perceber o destino superior dele. Então, tudo aquilo que para as pessoas normais, que tratam das coisas físicas só através dos meios físicos, como o nível em que esta pergunta partiu, então aí, se a pessoa está só lidando com esta parte física, aquele trabalho ou aquele serviço fica dentro do ciclo kármico. E terminando o ciclo kármico, aquilo tudo se encerra e tudo terminou dentro desta lei. O que já é muito para esta humanidade que não conhece leis. Já é muito. Mas se nós temos consciência da extensão do trabalho com o outro, muitas coisas do destino superior do indivíduo, para o qual ele já está sendo conduzido de alguma maneira, começa a descer sobre aquela situação, começa a descer sobre o indivíduo. Então, o caminho daquele indivíduo, naquele tanto que ele tem que caminhar ainda nesta situação e sobre a Terra, e o caminho de quem o está ajudando, se torna um caminho bem simples. Deixa de ser um caminho complicado, porque o que complica estas coisas é a mente, não é a situação em si. Se você está coligado com uma outra coisa, com outro estado, se você está numa outra atividade, por mais que aquilo no plano material tenha que seguir o seu curso, aquilo chega ao final do seu curso simplesmente, com simplicidade, com harmonia. Então isto é muito a nossa função quando estamos tratando de uma pessoa, quando estamos lidando com as dificuldades de uma pessoa. E aqui precisa ter realmente cautela para não se ficar comprometido com as leis que determinaram aquela dificuldade. Porque se a pessoa está com dificuldade, aquilo é real.
Ela construiu aquelas dificuldades. E você ali não tem que ficar ligado com isto, só a isto, mas ali você está ligado com uma outra coisa, com outro nível, para que aquilo que tem que ser cumprido, aquilo do qual você não pode liberar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma escola que fazer ali, aquela pessoa tem o que aprender ali. Mas aí aquilo se torna simples, aquilo se torna harmonioso. Uma vez nós tivemos aqui entre nós um indivíduo que foi convidado para vir para cá, porque já estava com o dia da desencarnação dele previsto, marcado. Então ele foi trazido para cá, não para que ninguém o removesse daquele destino, porque nós sabemos perfeitamente que aquilo não era removível, que aquilo tinha que se cumprir. Então ele veio para cá e passou aqui alguns meses conosco, mas nunca nenhum de nós tentou ir contra aquilo que já estava determinado ali, aquilo que já estava evidente ali. E como era um indivíduo que colaborava muito com este processo, foi um processo não só harmonioso, mas foi um processo de um imenso valor, de uma aprendizagem muito grande, não só para a pessoa, mas para todos os que estavam colaborando com ela. Aquilo foi uma aprendizagem, aquilo foi um estudo, aquilo foi um amadurecimento, um aperfeiçoamento para todos. Então, quem está aberto a servir os outros teria que ter todas estas perspectivas para não limitar uma situação na sua realidade material, na sua realidade mental ou emocional ou mesmo física, mas transcender isto. E é muito interessante observar que quando nós assumimos isto e quando começa a descer esta outra harmonia, porque isto começa a descer de outra situação, de outras leis. Isto começa a descer do destino superior daquele indivíduo. Então, quando isto começa a descer, quando esta situação harmoniosa começa a descer, é muito importante observar que até a dor física, que era kármica, é envolvida por esta harmonia. E embora a dor continue, embora a dor exista, embora a dor cumpra o seu curso, porque a dor está trabalhando as células ali, a dor tem uma tarefa. Embora isto prossiga e isto continue, a forma do indivíduo passar por aquela dor é diferente. Aquela dor não afeta mais, por exemplo, o corpo mental do indivíduo. Aquela dor não chega a tocar, não chega a desarmonizar o corpo astral do indivíduo. Aquela dor permanece no nível em que ela tem que fazer o trabalho celular, no nível em que ela tem que fazer o trabalho purificador. E aí se pode observar que esta dor faz o seu trabalho no nível em que ela tem que fazer e que o indivíduo, nos outros níveis, está liberto desta dor. Nos outros níveis, ele não está sendo tocado por esta dor. Os corpos dele, o material sutil dele, não está sendo desequilibrado por esta dor. Está sendo ordenado, está sendo preparado, está sendo elevado, independentemente do que está acontecendo no plano físico. Agora, nós já observamos que em certos casos, até a dor física passa por um redimensionamento nestes casos. Pode acontecer, mas ninguém está trabalhando para obter tal resultado. O trabalho é para que aquele indivíduo consiga, através daquele processo, se conectar com seu destino superior. Feita esta conexão, é ali a atividade principal. Aqui, no plano em que o karma está sendo cumprido como lei, aqui as coisas
podem transcorrer com harmonia. E não cabe a nós estar esperando que transcorra dessa ou daquela forma. E nem que vá concluir desta ou daquela forma. E também não caberia a nós, a menos que se queira perturbar esta atividade imprescindível aqui, não cabe a nós ficar avaliando como seria se fosse diferente. Então aqui nós teríamos que estar nesta atividade para exercermos esta tarefa, para estarmos cumprindo isto. Claro que estas coisas, diante da formação para a medicina normal, não têm o menor sentido. Mas isto não impede que um médico normal esteja com esses instrumentos espirituais ali disponíveis nesses casos. Quando se está em serviço incondicionalmente. E nunca se sabe o que poderá estar acontecendo dentro do outro. Você pergunta, se ela não sabe disto, se ela não tem consciência disso, ela pode não ter consciência exteriormente, mas internamente ela pode saber tudo o que está se passando. Então, o serviço incondicional dispensa todas essas conjecturas, dispensa tudo isto. Uma pessoa aparentemente pode não ter consciência de uma coisa, mas dentro pode ter toda a consciência, até mais do que aquela que está tratando dele. E aqui uma outra pessoa diz: toda doença é purificadora. Mas como saber se ela veio por hereditariedade ou se ela veio como parte de uma purificação? Uma pessoa não tem uma doença porque aquela doença é hereditária. Aquela pessoa tinha que passar por aquela experiência e vai nascer de um que lhe dê aquela possibilidade. A hereditariedade não é causa de nada. A hereditariedade é usada para que a gente passe por uma determinada coisa que por hereditariedade acontece ou é facilitado. Então aqui é o contrário. Você foi colocado naquela hereditariedade para ter aquilo, para passar por aquilo. Agora, há casos em que o indivíduo é encaminhado para uma linha hereditária para passar por aquela experiência, que por aquela linha lhe é facilitada. Mas, depois que ele entrou naquela linha hereditária, muita coisa pode mudar na consciência dele. Muita coisa pode mudar naquele quadro kármico. E se houver ali uma intervenção do espírito, que está muito além daquela hereditariedade, porque não existe isso no plano espiritual. Então aí, por decisão daquele espírito, mesmo naquela linha hereditária, o indivíduo não tem aquilo, não. A linha hereditária não é uma garantia de que uma coisa vai ser transmitida, de que uma coisa vai acontecer. Ela está ali a serviço, fazendo que uma coisa aconteça. Mas se muda a situação do indivíduo, se muda a compreensão do indivíduo, se muda a linha de atuação do indivíduo, aquela hereditariedade não tem efeito algum ali. E aqui, esta mesma pessoa está com a arcada dentária toda comprometida, segundo o dentista. E ela quer saber qual é a causa disto. Por que especificamente a boca, por que especificamente os dentes e as gengivas estão nesta situação? Por que é a boca e os dentes que estão como instrumento, pergunta ela, desse processo muito doloroso? Isto, se nós formos ver simbolicamente, isto pode estar aqui representando uma consequência
do mau uso da palavra em outras vidas. Isto pode estar representando um mau uso que se fez desta região. E os dentes geralmente são muito ligados ao mau uso da palavra. Se a pessoa, a esta altura, começa a observar as próprias palavras, começa a mudar o seu sistema de falar e começa a observar o efeito que as suas palavras causam sobre os outros ou causam sobre o ambiente, e ela procura regenerar este modo de falar, ela com isto vai poder harmonizar esta situação. E aqui, se nós quisermos coligar com o que foi dito antes, isto não é nenhuma garantia de que ela não tenha que extrair todos os dentes. Mas é sim uma garantia por lei de que a situação dela perante aquilo se harmoniza. E que, removida aquela causa, cumprido este pagamento kármico, que a situação dela estará num outro ponto. A consciência dela estará num outro nível, inclusive a matéria física dela vai estar numa outra situação. Então, num caso assim, ou em casos semelhantes, nós não temos que nos perguntar: mas será que eu vou me liberar da dor? Não, você faça o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer, porque o resultado não te deve importar. Não deve ser o resultado a ser a mola desse processo. O resultado você tire da sua mente e faça aquilo que a sua consciência está mostrando que deve ser feito agora. Porque o resultado, seja um ou seja outro, o resultado, seja qual for, o resultado não é aquele aparente. O resultado não é aquele material. O resultado não é o que acontece aqui fora, com o corpo físico, e nem com o corpo mental, e nem com o corpo emocional. A situação é outra, que se cria num outro plano, num plano interno. E nós não vivemos em função desta vida. Nós não fazemos as coisas em função do que está acontecendo aqui. Quem está no caminho espiritual está disponível para um trajeto, está disponível para uma atividade que reflete na eternidade e não nesses planos onde as coisas se cumprem karmicamente. E às vezes até se alterando karmicamente também. Num trabalho como este, em que a atividade da cura e a atividade dos tratamentos, da saúde, é muito fundamental, é importante que a gente tenha estas coisas presentes e que a gente não se desvie destas coisas, porque senão nós entramos num trabalho comum, num trabalho normal, quando a energia disponível está aqui para bem outra coisa, para muito mais do que isto. Que uma pessoa coloca que durante o seminário de segurança viu-se que a ausência de energia elétrica traz uma circulação melhor das correntes naturais do ambiente. Porque nesse seminário de segurança desligou-se a energia elétrica durante o seminário para que as pessoas fizessem uma experiência de estar aqui sem energia elétrica. E é claro que, como todos estavam com a consciência preparada para aquilo, e como todos estavam nessa situação voluntariamente, e estavam ali com um espírito muito positivo e construtivo, eles perceberam o benefício de estar com a energia elétrica desligada. Note, nós percebemos certos benefícios quando não estamos em conflito com o que está ali instalado. Então desligou-se a eletricidade e, como o grupo não estava em conflito, o grupo percebeu o benefício que é você estar sem eletricidade ligada no ambiente. Então isto é um ponto
que ninguém discute, porque todos nós sabemos que quando há um corte de luz, ali muda completamente a vibração e se entra num outro estado de calma. E com o decorrer da experiência, diz a pessoa, observa-se que as atividades que necessitam concentração e um pensamento mais elevado são facilitadas quando a gente não está dependendo de luz elétrica e quando a luz elétrica está desligada. E também que as horas de sono, ele observa, são extremamente beneficiadas. E paira no ar um clima de quietude e uma calma muito especial. E a pessoa pergunta, então, por que a gente não opta por esta situação aqui normalmente? Quando nós estamos a serviço, nós temos que ver as coisas um pouco mais amplamente. Se nós estamos sobre esta terra para servir, estes conceitos têm que se alargar um pouco. Porque nós temos que pensar que assim como nós compreendemos certas coisas, porque não estamos em conflito, no serviço, desligar a luz seria colocar em conflito muitas pessoas que teriam que estar aqui e que não compreendem isto assim. E que não estão nesta mesma sintonia. E para elas é muito importante estar aqui, não em conflito. Então nós temos que ter a mente mais larga com estas coisas. Então nós sabemos perfeitamente que se nós estivéssemos aqui à luz de vela, ou se nós estivéssemos aqui falando no escuro, claro que isto aqui seria muito melhor. Não tem dúvida. Se nós não tivéssemos em conflito com isto, com a ideia de que estamos no escuro e que podíamos estar no claro, claro que este efeito aqui seria muito maior. Mas nós não podemos estar só num ângulo com estas coisas, se estamos em serviço. Nós não podemos estar só num ponto de vista. E também não deveríamos estar dependendo de não ter luz elétrica para chegarmos numa maior harmonia. Este é outro ponto. O primeiro ponto é o ponto do serviço, é pensar no outro. É pensar no outro que chega e que não está preparado para isto. Ele não está coligado com isto. Ele está coligado com coisa muito mais importante do que isto. Muito mais importante do que isto. E que não pode ser cortado, não pode ser impedido por uma coisa desta, que é perfeitamente secundária, porque você tem que aprender a chegar na mesma calma e no mesmo equilíbrio até com uma lâmpada de 500 graus acesa aqui. Isto é que é a coisa. Então, se a tua harmonia, se o teu equilíbrio vai depender de nós ficarmos no escuro, então aí tem qualquer coisa errada nesse processo. Aí tem qualquer coisa que precisa ser revista. Então nós sabemos perfeitamente que certas condições seriam melhores. Mas primeiro precisa ver o serviço, se dentro do serviço como é isto, e precisa ver se você está fazendo todo o esforço para chegar naquela mesma condição com esse obstáculo. Porque isto que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para transcender pontos. Nós estamos aqui para transcender certas coisas que são circunstanciais, que são circunstâncias. Então é claro que se nós apagássemos tudo isto e encontrássemos um sistema de iluminação que não fosse elétrico, ia ser características diferentes aqui. Nós íamos ter um clima diferente e íamos entrar nisto com mais facilidade. Mas não é garantido que se quando nós estivéssemos de novo na luz elétrica, se nós não voltaríamos a ser o que somos hoje. Porque não construímos isto. Usamos um estratagema, usamos um recurso para estarmos numa certa calma, numa certa sintonia. Tudo isto está aí. Agora, outra coisa nesta mesma linha
é que uma pessoa ouviu um cassete há pouco tempo, no qual se falava da pureza magnética das roupas, que é uma coisa que existe, e se falava de nós num próximo trabalho, ou num próximo ciclo do trabalho que está se abrindo, que é a nossa experiência ou a nossa manifestação lá no núcleo Soin. O cassete era a propósito disto, da pureza magnética que se vai trabalhar ali. O cassete não disse só isto, que a gente precisa de limpar o magnetismo das roupas. Cassete disse que o trabalho magnético começa com o pensamento. E que o trabalho magnético começa com o nosso sentimento, com aquilo que estamos sentindo. E que o trabalho magnético também é trabalhado nos nossos atos e nas nossas intenções. Veja, precisaria que nós já tivéssemos assumido o trabalho de pureza magnética na mente, no emocional, nos atos, na intenção, para nós irmos plantar ervas para colocar dentro das máquinas de lavar roupa. Não sei se está clara esta ordem de coisas, porque nós não podemos usar o reino vegetal desta forma antes de fazermos todo o processo por nós mesmos. E se nós tivéssemos a consciência de que o nosso plano mental, o nosso plano emocional, as nossas ações, as nossas intenções, enfim, se nós tivéssemos a clareza de que nós estamos fazendo todo o possível para purificar o nosso magnetismo e o magnetismo do ambiente, se nós tivéssemos esta clareza, aí sim nós poderíamos até plantar ervas para lavar as nossas roupas com essas essências. Mas não antes desse trabalho ter chegado num ponto, num nível de maturidade. Porque senão aqui seria como apagar a luz elétrica. E nós estamos na mesma, só estamos vivendo no escuro. Então ali também estaríamos na mesma, estaríamos com o mesmo teor magnético, só com as roupas limpas. Então, estas coisas do plano físico são importantes no conjunto. Mas começar por estas coisas, antes de ver as outras, e antes de estar vivendo as outras, as coisas internas, é mais uma atividade física que se cria. Então parece que tem coisas que nós sabemos, estamos informados delas, né? Mas isso não deve permanecer no nível da informação. Nós temos que ver isso com mais largueza, com mais amplidão, porque tem sempre coisas envolvidas e que a gente não está vendo, a gente não está percebendo. Mas se nós ficamos coligados com essa meta superior, se nós ficamos coligados com esse outro destino, além de todas essas circunstâncias, nós começamos a compreender essas coisas menores, começamos a compreender melhor essas coisas externas. E aí, realmente, compreendendo estas coisas em grande parte se dissolvem, se diluem, modificam, ou não tem mais nem razão de existir.